Bem-vindos a uma jornada fascinante de descobertas sobre pecados sexuais que foram registrados nas Sagradas Escrituras. Agora, eu sei que o assunto pode parecer sério, mas prometo que vale a pena ficar até o final do vídeo. Vamos começar com um conto que vai te deixar intrigado: Sodoma e Gomorra. Essas cidades, segundo a Bíblia, deixaram Deus furioso por conta de práticas que não eram nada boas. E no meio desses pecados, a sodomia se destaca, aquela prática relacionada à relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. A palavra sodomia dá as caras na Bíblia, mais precisamente em Coríntios, capítulo 6, versículo 10, onde é totalmente condenada. Só que essa passagem não é só sobre um comportamento específico. Ela carrega consigo valores morais e culturais que deram forma à visão religiosa sobre nossos relacionamentos. Quando a gente olha no passado da Bíblia, vê que essa condenação não é só sobre proibir práticas específicas. Ela mexe com valores essenciais e princípios morais que deram forma à ética sexual na tradição cristã. E aí que tudo fica ainda mais interessante. Vamos dar uma olhada em como esses ensinamentos bíblicos continuam sendo importantes nos dias de hoje. Como é que a sociedade lida com os problemas da orientação sexual? A discussão desses temas traz um dilema entre a tradição e as mudanças sociais, mostrando que a gente precisa se adaptar às interpretações antigas para entender o que está acontecendo agora também. À medida que a sociedade vai mudando, a gente precisa dar uma pausa e pensar em como a gente interpreta os textos antigos no meio de novas ideias e necessidades. Não é só sobre condenar pessoas, é sobre refletir sobre como a ética sexual foi se transformando e os desafios que as comunidades religiosas estão enfrentando com todas essas mudanças todas. Essa análise vai além de julgar o que é certo ou errado. Vai te fazer pensar sobre como a ética sexual evoluiu com o tempo e como estamos encarando os desafios religiosos diante das mudanças na sociedade. Ao prosseguirmos para a próxima fase desta análise, nos aprofundaremos nas complexidades da lascívia. Esse termo, por vezes subestimado, carrega consigo a conotação de uma sensualidade desenfreada e desprovida de recato, desafiando as normas socialmente aceitas. Gálatas capítulo 5, versículo 19, na Bíblia, explicitamente condena tal prática, alertando sobre os perigos de sucumbir a desejos que ultrapassam os limites divinos. Vamos além da definição literal da lascívia e nos debruçamos sobre seus desdobramentos psicológicos e sociais. Como essa atitude impacta não somente o indivíduo, mas também suas relações familiares e sociais. A resposta a essa questão se revela mediante uma análise minuciosa dos ensinamentos bíblicos que tratam da sensualidade descontrolada. É crucial compreender a visão bíblica sobre a sexualidade e seus propósitos divinos. A condenação da lascívia não é meramente um ato de repressão, mas uma orientação que visa preservar a integridade das relações humanas e manter a harmonia dentro da comunidade. É através dessa lente ética que a Bíblia aborda não apenas o que é considerado moralmente aceitável, mas também o impacto de nossas ações nas estruturas sociais mais amplas. A lascívia não é apenas um comportamento individual, mas uma força que pode abalar os alicerces das relações familiares e comunitárias. Ao examinarmos as Escrituras, encontramos não apenas advertências, mas também orientações para cultivar uma sexualidade saudável e alinhada com os princípios divinos. Esses ensinamentos não visam oprimir, mas sim proporcionar um caminho para a realização plena das potencialidades humanas. Além disso, é relevante traçar paralelos entre os princípios bíblicos e as dinâmicas contemporâneas. Como a sociedade atual lida com a questão da lascívia? Há desafios similares com os enfrentados pelos antigos seguidores das Escrituras? A reflexão sobre esses pontos possibilita uma compreensão mais abrangente das questões éticas que persistem através das eras. Agora, vamos aprofundar nossa exploração adentrando no delicado território do adultério, um tema que vai além da traição conjugal. Para compreender melhor, faremos uma comparação entre o amor conjugal e o amor de Cristo pela Igreja,
conforme destacado em Efésios capítulo 5, versículo 3. Vamos examinar como a negligência desse amor mútuo pode abrir portas para a destruição espiritual, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas toda a estrutura familiar. O adultério, nesse contexto, não é apenas uma quebra de fidelidade, mas um desvio do amor que deveria espelhar a relação entre Cristo e a Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 3, nos chama a viver em pureza e a evitar qualquer forma de impureza sexual, destacando a seriedade desse compromisso. Ao investigarmos mais profundamente, percebemos que a negligência desse amor mútuo não apenas prejudica a relação entre marido e mulher, mas também tem implicações espirituais. A metáfora utilizada nas Escrituras destaca que o amor entre cônjuges reflete o amor divino, e qualquer desvio desse padrão pode ter consequências significativas não apenas para os indivíduos, mas para toda a estrutura familiar. Esta parte da exploração não só busca desvendar os mistérios por trás da lascívia e do adultério, mas também convida à reflexão profunda sobre a importância fundamental do amor e do respeito nas relações humanas. Não é apenas um alerta contra práticas prejudiciais, mas um convite para compreender as implicações espirituais profundas que essas escolhas podem ter. Imaginem o amor como um alicerce sólido, necessário para construir uma estrutura familiar duradoura. Quando esse alicerce é negligenciado, os pilares da relação começam a vacilar, impactando não apenas a vida dos parceiros, mas também a estabilidade emocional e espiritual de todos os membros da família. Assim, esta análise não é apenas sobre condenar atitudes, mas sobre lançar luz sobre a necessidade crucial de cultivar e preservar o amor mútuo. É um chamado para uma compreensão mais profunda das implicações espirituais dessas escolhas, destacando a importância de viver em conformidade com os princípios que promovem relacionamentos saudáveis e duradouros. Em meio às complexidades da vida, a mensagem é clara. O amor e o respeito não são apenas alicerces para relações fortes, mas também guardiões da saúde espiritual e emocional de uma família. Na última parte desta jornada profunda, vamos focar nas armadilhas comuns encontradas na estrada da sexualidade. Vamos começar falando sobre a fornicação, um tema delicado que muitas vezes surge da pressão social e dos desejos difíceis de controlar. Efésios, capítulo 5, versículo 3 na Bíblia, condena claramente essa prática, destacando as implicações espirituais de se envolver em relações sexuais antes do casamento. Quando falamos de fornicação, não estamos apenas abordando o ato em si, mas também os motivos subjacentes e as consequências dessa escolha. É uma exploração profunda para entender por que as pessoas cedem à pressão social ou a impulsos incontroláveis e como isso pode afetar não apenas a esfera física, mas também a espiritual e emocional. É interessante também observar como a sociedade contemporânea lida com essa pressão sexual. As normas e valores mudaram ao longo do tempo e é crucial entender como os ensinamentos bíblicos sobre a fornicação ainda se aplicam nos dias de hoje. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o significado e a importância da sexualidade no contexto das crenças religiosas. Ao mergulharmos nessa análise, é fundamental considerar não apenas o que a Bíblia condena, mas também como seus ensinamentos podem oferecer orientação e sabedoria em um mundo em constante transformação. Como podemos aplicar esses princípios à nossa vida cotidiana e às decisões relacionadas à sexualidade? Além disso, exploraremos alternativas saudáveis para lidar com a pressão social e os desejos incontroláveis, destacando a importância do diálogo aberto, do respeito mútuo e da compreensão nas relações interpessoais. Isso não é apenas um olhar crítico sobre o que é considerado moralmente aceitável, mas também uma oportunidade para promover um entendimento mais profundo sobre a complexidade da sexualidade humana. Em última análise, esta parte da exploração não é apenas sobre apontar o dedo e condenar escolhas,
mas sim sobre lançar luz sobre as dinâmicas complexas que envolvem a fornicação. É um convite à reflexão sobre como equilibramos nossos desejos e valores em um mundo em constante mudança, buscando não apenas agradar com os padrões externos, mas também encontrar uma autenticidade que respeite nossas crenças e promova relações saudáveis. Concluímos nossa jornada nos aprofundando na luxúria, um pecado que vai além dos limites estabelecidos pelas Escrituras. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia alerta sobre os perigos desse desejo insaciável, apontando para os riscos de buscar prazer fora dos parâmetros divinos. Analisamos como a luxúria não apenas desafia as normas morais, mas também deixa um vazio insaciável naqueles que se entregam a ela. Este vídeo não é apenas uma exploração dos pecados sexuais na Bíblia, mas um convite à reflexão profunda sobre a moralidade, os valores e as escolhas que moldam nossa jornada sexual. Que as lições extraídas desta exploração alimentem uma compreensão mais rica das implicações espirituais e humanas envolvidas em cada passo dessa jornada. Deixe sua opinião nos comentários para discutirmos todos juntos sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para aprender e refletirmos mais sobre a Bíblia de uma forma simples e ilustrativa. Venha orar junto todos os dias com a gente. Que Deus te abençoe. Amém.